Olá, meus irmãos. Meu nome é Pai Caio Cassola. Hoje eu estou gravando daqui de casa, do meu escritório pessoal, para falar com vocês sobre mediunidade de psicografia. Uma mediunidade que ainda dá muita dúvida na cabeça dos nossos irmãos. Às vezes o pessoal tem mais medo até do que a própria mediunidade de incorporação. Então hoje eu vou explicar um pouco sobre o que é mediunidade de psicografia. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Pai Caio Cassola. Eu sou dirigente do TLU Estrela de Oxalá, sacerdote de Umbanda. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre mediunidade de psicografia. A psicografia ela é conhecida como a escrita mediúnica, ou a forma com que um médium tem de conseguir escrever ou transcrever mensagens que são enviadas através dos espíritos astralinos, através dos nossos guias espirituais, de outros espíritos que têm essa faculdade de poder também transmitir essa autorização, de poder transmitir conhecimentos para nós aqui no plano material. Essas mensagens que são transmitidas, um propósito a ser transmitido para o plano material, aí ela é transmitida através de um espírito para um médium. Normalmente é ligado, né? Já há uma ligação do médium com este espírito, com esse guia espiritual, que vai transmitir esse conhecimento através da mediunidade de psicografia. Dessas mensagens podem ser transmitidas livros inteiros, textos, algumas opiniões ou coisas que precisam ser transmitidas naquele determinado momento. Então, é uma das formas de conseguirmos exercer a nossa mediunidade, transcrevendo mensagens, transcrevendo textos, livros, aquilo que precisar. E sim, existem muitos livros dentro da própria religião de Umbanda, assim como a gente também conhece dentro do Espiritismo, que foram escritos totalmente através da mediunidade de psicografia. Um dos médiuns mais conhecidos da Umbanda, que transcreveu livros dessa forma, através da mediunidade de psicografia, foi Pai Rubens Saraceni, entre outros que também hoje já tem mais aberto esse conceito, essa ideia de que se pode transmitir conhecimentos ao nível de se tornarem livros, dessa forma psicografada, trazida dentro da religião de Umbanda. Nós temos hoje muitos outros autores, como André Costa, José Usher, entre outros, já bem consagrados também dentro da religião, escrevendo em várias editoras, livros totalmente psicografados pelos seus guias espirituais, seja esse qual guia que for, que tenha essa relação de poder transmitir uma mensagem, uma história, muitas vezes é a própria história do guia, que venha contribuir muito com a vida das pessoas, em seus ensinamentos, em suas experiências, até para que a gente não cometa os mesmos erros, no caso de havê-los, ou mesmo também possamos tomar como um norte de acertos na nossa vida. Ou seja, a psicografia ela tem uma importância vital dentro dos estudos umbandistas, porque ela traz em si toda uma vivência que um espírito já teve, toda uma relação e um olhar que acontece do plano espiritual para o plano material. Já não é mais uma relação a qual a gente está vivendo a religião somente aqui focada dentro do nosso terreiro, dentro da nossa casa, dentro do nosso templo, vivenciando ali, a partir da mediunidade de incorporação, a espiritualidade e as mensagens nas quais são chegadas para nós. A psicografia, a mensagem que é passada através dessa mediunidade, ela tem tanta valia quanto uma mensagem de um médium incorporado com seu guia numa gira de Umbanda, conversando. Muitas vezes o que acontece é que ainda muitas pessoas têm receio, têm medo, ou mesmo não se sentem capazes de conseguir manifestar essa faculdade mediúnica. Então o que fica parecendo muitas vezes é que a mediunidade de psicografia ela é restrita somente para algumas pessoas, para alguns médiuns, somente alguns especiais que desenvolvem essa faculdade. Mas muitas vezes você, irmão, irmã bandista que está assistindo esse vídeo, pode ser sim um médium psicógrafo e aí ainda está postergando a desenvoltura dessa forma de mediunidade, dessa mediunidade que você já tem, você carrega atrás em si mesmo. Muitas vezes você tem a inspiração para começar a escrever, para começar a transmitir uma mensagem, alguma coisa do tipo, ou ainda não sabe muito bem. Até porque não consegue identificar perfeitamente em que momento você está recebendo uma mensagem ou não
de um guia espiritual. Então, para te ajudar justamente a entender em que momentos isso pode estar acontecendo com você, eu vou explicar um pouco mais de como isso pode se processar, de como esta mediunidade de psicografia pode estar processando em vários médios, como ela acontece mais ou menos de uma forma, numa grande maioria, numa grande massa, para que você se identifique e também possa, com o tempo, amadurecer essa forma de mediunidade, este tipo de mediunidade que você já tem, e começar também a transmitir mensagens, se esse for o seu caso, se você tem essa mediunidade contigo. Vale lembrar que todo tipo de mediunidade, ela é uma via, ela é um meio de comunicação que nós temos entre o plano espiritual e nós aqui do plano material. Então, a mediunidade de incorporação também é um viés para que nós possamos receber mensagens do plano espiritual. A psicografia também se processa da mesma forma. A grande diferença é que não haverá em si um transe de incorporação, ou seja, em maneira alguma, durante o momento em que uma pessoa está psicografando, ela incorpora. O espírito permanece próximo, ele faz uma ligação com a pessoa, ele faz sim um cordão de ligação com o seu mental para conseguir transmitir essa mensagem. Mas isso não está querendo dizer que de forma alguma que a pessoa incorporou, que ela teve um processo, que ela teve um solavanco, coisa parecida. Não, a ligação é extremamente sutil e ela vem sempre, invariavelmente, através da sua consciência. Ou seja, dentro da sua consciência a mensagem vai chegando. Você consegue ter a percepção com o tempo e a maturidade de que esta mensagem, ela não é sua, ela não faz parte do seu pensamento, daquilo que está na sua cabeça, daquilo que você mesmo já vivenciou ou espera vivenciar. É uma mensagem que vem de outro ser. É como uma conversa muitas vezes acontece, vem por intermédio dessa comunicação para contigo como uma segunda pessoa, transmitindo essa mensagem para você, transmitindo essas informações que realmente não casam necessariamente com aquilo que você pensa, pode até estar próximo e similar, mas muitas vezes nos revelam muitas coisas e isso dá credibilidade e força para a mensagem que está sendo transmitida, e isso reforça todo o processo da psicografia, da mensagem, do livro e de tudo mais aquilo que se pode transmitir. Então, a mediunidade de psicografia ela pode ser transmitida de várias formas, pode acontecer de várias formas diferentes. Uma dessas formas, a mais comum entre todas elas, ela vem por uma comunicação mental que é estabelecida entre o espírito, que vai passar a mensagem, para o médium, que recebe essas mensagens e vai anotando e escrevendo. Essa ligação é mental. Ou seja, ela vem diretamente no nosso mental, através do nosso chakra frontal. E nesta ligação, essas mensagens vão vindo como se elas passassem como um filme na nossa mente. Há relatos, inclusive, de muitos médiuns fazendo psicografia, que a sensação que se tem não é de estar vendo a cena, mas é de estar presente. É como se você estivesse ali, naquele determinado momento, naquela história que está sendo passada para você, tendo as mesmas sensações que o espírito está passando. Há uma certa ligação de familiaridade muitas vezes com a situação que está ocorrendo. E isso daí é uma relação muito ímpar, que traz também esse aspecto de veracidade para aquilo que estava sendo escrito. Essa é a mais comum, é a que a grande maioria das pessoas tem, que é estabelecida dessa forma. A mensagem ela é chegada similar a como se chegassem ideias na sua cabeça. Ela vai chegando e você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. E até um ponto muito interessante, muitas vezes você não consegue escrever tudo de uma vez. Quando a mensagem é muito grande ou ela vem a se tornar um livro, você vai escrevendo ela de forma parcial, vai escrevendo conforme, inclusive, a própria disponibilidade do médium. Mas isso também já deixado em acordo, porque é uma forma, um exercício mediúnico, ou seja, ele também precisa ter essa importância, ter esse compromisso, para que seja chegada essa mensagem da forma correta. Uma outra forma de psicografia, que é muito menos comum do que a que eu citei anteriormente, é a psicografia mecânica, que de forma mecânica o médium começa a escrever a mensagem transmitida por este espírito, de forma em que a própria letra do médium muda, tornando-se muito similar ou igual, até mesmo em alguns casos, do espírito que está passando essa mensagem, que está transmitindo essa mensagem. Essa psicografia ela é pouco vista, pouco
explorada, até podemos dizer dessa forma, foram poucas pessoas que tinham essa forma de psicografar. Talvez o médium mais famoso psicógrafo do Brasil, não falando só de Umbanda, mas falando da relação mediúnica, seria Chico Xavier. Chico Xavier psicografou mais de 415 livros, todos eles tendo muitas vezes a assinatura de outro espírito, como por exemplo Emmanuel, que era mentor espiritual do próprio Chico Xavier, André Luiz, que escreveu a série da vida no mundo espiritual, também psicografando muitos outros livros junto a ele, e assim sucessivamente com muitos outros espíritos que tiveram essa abertura, tiveram essa oportunidade de utilizar do Chico, se servir da ferramenta Chico Xavier, do médium Chico Xavier, como essa ferramenta de transmissão de conhecimentos astralinos. E há quem ainda pense que tudo aquilo que o Chico escreveu não condiz com uma realidade umbandista, ou não condiz com muitas outras coisas, só faz parte do meio espírita e por aí vai. E não, meus irmãos, não é bem por aí não. Muito do que o Chico escreveu, principalmente nos textos do André Luiz, naquela série A Vida no Mundo Espiritual, para você que não conhece, o primeiro livro é O Nosso Lar, o segundo é o Mensageiros, e assim sucessivamente, tendo acho que 15 livros, se não me falha a memória, se tiver errado aqui depois eu corrijo. Tem muita coisa que bate com o que a gente já tem hoje de literatura umbandista, que realmente faz esse enlace, mostrando mesmo o que seria a realidade espiritual. Então é muito importante você entender também, meu irmão e minha irmã, que a psicografia ela vai muito além da tua religião. A mediunidade vai além da sua religião. A mediunidade, de uma forma geral, ela vai além da sua religião. Ou seja, não se prenda a uma questão de que incorporar somente no terreiro de Umbanda. Mas também não vai querer incorporar fora do terreiro de Umbanda, ou fora ou da sua casa, ou sem nenhum tipo de preparação, ou de um ambiente propício para isso. A psicografia, como ela é um intermédio mais fechado de comunicação, e até podemos dizer assim, mais seguro, você pode fazer na sua casa. Se você tem um ambiente propício para isso, como um terreiro, como um centro espírita, coisa parecida, também pode. Vai depender da oportunidade no momento que você tem, para você conseguir desenvolver as suas faculdades mediúnicas. A terceira forma que eu queria comentar hoje com vocês é a forma de transmissão através da mediunidade de psicofonia. Psicofonia, para quem não sabe, é a fala mediúnica. É o ato onde existe o espírito, uma ligação menor do que seria uma incorporação, aonde somente é transmitida a fala, ou seja, através da fala é transmitida todas as mensagens. Então, da mesma forma que se existe a psicofonia, uma pessoa poderia estar escrevendo o tempo inteiro o que este médium estaria fazendo, essa relação, essa comunicação, que seria também considerado praticamente uma psicografia através da psicofonia de um outro médium. Nesse caso, deveria ter uma outra pessoa fazendo essa anotação, mas também se trataria da mesma forma. A última que eu gostaria de comentar com vocês, forma de psicografia, seria através da clareaudiência. A pessoa consegue escutar um espírito do seu lado, como se estivesse falando com você, passando uma mensagem para você. E a partir dessa escuta mediúnica, ele começa a transcrever essa mensagem, que pode vir a se tornar um livro, pode ser um texto, pode ser muitas outras coisas, ou somente uma mensagem para uma pessoa, para uma família, de um outro espírito que estaria intermediando. Então pode ser ocorrida dessa forma também. Então vejam que existem várias formas da psicografia transcorrer na vida de um médium, e que ela sempre tem um determinado fim, um propósito para que ela aconteça, para que uma mensagem seja transmitida, que pode sim virar um livro, pode sim virar somente um texto, pode sim virar muitas outras coisas, comentários, coisas do tipo, mas que sempre elas virão para acrescentar na nossa vida em conhecimento, em estruturação, que nos auxiliarão no nosso crescimento, no nosso aprimoramento, que nos tornarão pessoas melhores sempre, invariavelmente. A psicografia ela vem para nos mostrar muitas vezes uma realidade que a gente não conhece ou que a gente ignora. Então, tendo isso esclarecido para vocês, tenham em si aberta essa chave na sua cabeça, no seu conhecimento, de que a mediunidade de psicografia ela pode e deve ser praticada
por todas as pessoas. Você pode treinar na sua casa, inclusive, silenciando, pegando um canto da sua casa mais tranquilo, acendendo uma vela para o seu anjo da guarda, para o seu guardião, para os seus guias espirituais, pedindo auxílio para que, se você tem essa faculdade mediúnica, ela possa se despertar gradativamente, gradualmente, aí você começar a exercer as suas faculdades, o seu trabalho, junto da espiritualidade, para auxiliar a ti em primeiro lugar e também outras pessoas, conforme esses textos forem sendo transcritos por você. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero ter contribuído com vocês com um pouco mais sobre a mediunidade de psicografia. É um tema ainda pouco explorado, uma mediunidade ainda na Umbanda mais recente, que ainda não tem tantas pessoas que já exercitam de forma mais plena, mais incisiva, digamos assim, mas que é sim também um horizonte de abertura para que a gente possa se comunicar e receber muitas outras revelações, muitas informações que nos auxiliarão em nossa caminhada terrena. Se caso você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, comente também sobre o que você achou, sobre outras faculdades mediúnicas que você gostaria que eu fizesse vídeos explicando um pouco mais. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber no seu celular sempre que a gente colocar um vídeo novo aqui no canal. No mais, eu fico por aqui. Muito obrigado a todos por mais esse vídeo e o meu saravá fraterno a todos vocês.